Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Lamarck aqui na área. Estamos aqui chegando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar do Brasil República. Nós vamos iniciar aqui os novos tempos do Brasil a partir do que nós chamamos lá de Proclamação da República. Não deixe de se inscrever, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque é isso aí que acaba fortalecendo o nosso canal. Beleza? Então vamos lá entender um pouquinho desse Brasil República. Pessoal, como sempre, eu deixei um quadro, fiz um quadro para a gente aqui entender quais aspectos importantes que vamos analisar nessa aula. É o seguinte, a gente vai dividir essa aula em três aspectos, né? Político, econômico e social. Então esses três aspectos são mais importantes para a gente. O que o Enem vai cobrar de vocês em relação a isso? Todo o aspecto que nós temos hoje, toda a nossa herança política, aí eu vou falar, infelizmente ela foi consolidada e forjada durante esse período. Nós vamos observar que teremos grupos dominantes que vão fazer-se no poder e de outro lado nós teremos grupos que serão que excluídos do pleito político, né? Ou seja, ali dos grupos marginalizados da sociedade. Quando a gente pega no aspecto econômico, outro fator interessante que a gente não vai entender, compreender o que foi a economia brasileira de 1889 até 1930. O que o Brasil teve de novo? O que significa a proclamação da República? E, diante de todo esse cenário de um governo e de um poder que vai estar consolidado nas mãos de pequenos grupos de poder, a gente vai ter, obviamente, movimentos sociais que vão contestar esse modelo político e também esse modelo econômico. Então, esses três aspectos aqui, eles são o rumo necessário que vocês vão precisar usar para refletir na prova do Enem. Dá pause, dá print, anota tudo isso aqui que está aqui para vocês aqui, ó, porque isso aqui, gente, ó, isso é muito importante. É você entender aqui o tópico e entender como que o Enem ele vai cobrar de vocês. Tranquilo? Bora lá para analisar a primeira coisa. Utilizam-se a expressão 15 de novembro de 1889 para chamar o evento de proclamação da República. O Brasil era uma monarquia até então em meio a repúblicas em toda a América. Então, quem vai conduzir esse evento? Quem vai chamar a responsabilidade e promover essa ação? Os militares, ok? Então são os militares que vão promover o que a gente chama de proclamação da República. Tá, por que golpe? Olha, porque não teve muita opção para o imperador, para Dom Pedro. Então Dom Pedro ele foi tirado do poder não à força, literalmente, mas uma leve pressão por parte dos militares para que ele saia do poder. E não teve nem tempo de pensar em um terceiro reinado, né? Porque você teria ali a princesa Isabel casada com o francês Conde Duque, que poderia sim assumir e continuar o terceiro reinado. Mas isso não foi, né, não foi nem cogitado, porque a elite agrária brasileira não tinha lá amores pelo Conde Duque. Então a gente divide que a partir do momento que a gente fala de proclamação da República, existem ideais dessa República que é importante a gente estar enfatizando. Por exemplo, existe uma república positivista, porque em aulas anteriores nós já até comentamos sobre que o positivismo ele vai ser o pano de fundo para o exército, porque defende o Estado como ordem e progresso, é por isso que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Nós temos a República Liberal, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e a República Jacobina. Olha só que interessante, é muito importante eu colocar para vocês a seguinte visão. Nós chamamos de República Velha, pessoal, desde a proclamação da República até o que a gente chama lá também de Revolução de 30, que a gente vai também questionar um pouco esse nome, Revolução de 30. Então, entre 1889 e 1930, nós chamamos isso aqui de República Velha. Então, destaca que isso aí é muito importante. Chamamos de República Velha, porque lá o senhor Getúlio Vargas vai criar um novo modelo de governo que ele vai chamar de quê? De Estado Novo. E o que existia para trás era um governo, uma República Velha.
Só que essa República Velha, presta muita atenção, ela foi dividida em dois momentos. O primeiro momento a gente chama de República da Espada. Por quê? Porque são os militares que estavam no poder. E aqui a gente vai falar de quem? De Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foi de 89 da proclamação até 1984, quando foi eleito o primeiro civil, que a gente vai falar rapidamente que vai ser quem? Vai ser Prudente de Moraes. Então isso aí a gente chama de República da Espada, esse primeiro momento. Então, essa república positivista que está aqui, que era um dos projetos, que defende a centralização política, predomínio dos militares, é esse primeiro momento que nós chamamos de República da Espada. Então é esses caras que vão derrubar o governo de Dom Pedro que vão assumir o poder. Copiou? Importante. Segundo momento, República, e aí eu vou colocar de cor diferente, porque isso aqui é importante para vocês, que a gente vai chamar de quê? De República Oligárquica. A república oligárquica, né? Ou seja, o nome ele já diz, o que é uma oligarquia? É um governo de poucos, preste atenção, é um governo de poucos. Então poucos irão estar nesse poder, não é uma república para todos. Porque quando a gente pega o nome, o que é república? É uma coisa pública, é um princípio, é um conceito que nasceu lá na Roma Antiga, volta lá naquela aula sobre a antiguidade, sobre Roma, que você vai ver sobre isso. Então o conceito que nasce lá é uma coisa pública, res pública, coisa pública. Porém, ela não vai ser pública. Então quando a gente pensa em um conceito de história do Brasil, a gente sempre vai ver que são grupos dominantes que vão assumir o poder em detrimento de grupos que não têm a condição de participar dessa política. Aí a gente vai lembrar, obviamente, que essa república oligárquica é para algumas oligarquias, para alguns estados que vão estar ali no poder. Tradicionalmente, né, a gente fala muito da política do café com leite, né, Minas e São Paulo, que eram os maiores, os mais importantes estados brasileiros por conta da questão econômica, por conta da população desses estados. Mas a gente tem outros estados que correm por fora, não era somente esse predomínio entre Minas e São Paulo, existem outros estados que estavam por fora. Então essa república oligárquica, ela vai de 1894 até 1930, que aqui nós temos o quê? A chamada República Liberal, que defende o federalismo, né? A autonomia dos estados, a autonomia a gente vai entender por quê, entre aspas também, que vai ser dominada pelos cafeicultores paulistas, é a chamada República Oligárquica. Professor, mas e essa República Jacobina que se propunha aqui? Essa nunca foi para frente. Por quê? Porque ela consistia no ideal de participação popular, de medidas sociais. Isso não foi para frente. E a gente luta até hoje pensando nessas reformas, ou pensando nessa República Jacobina, de maior atuação do Estado em alguns setores sociais. Então a gente vai perceber que, quando fala de proclamação da República, ou esse golpe da República, é para atender a alguma classe social. No caso, primeiro momento, o Exército. Em segundo momento, as oligarquias brasileiras. Gente, anota porque isso é importante. Crie repertório em relação a isso. Crie repertório em relação a isso. Então o que é essa República da Espada? Tivemos dois personagens importantes, que vai ser quem? Deodoro da Fonseca, né, que vai promulgar a nossa Constituição, a nossa segunda Constituição brasileira, primeira Constituição republicana. Ele vai ser um cara que vai ser muito criticado pelas medidas que ele vai adotar, principalmente pela questão econômica, a gente vai falar daqui a pouco da política do encilhamento, e enfrentou alguns conflitos políticos e levou ele à renúncia. Quem vai entrar no seu lugar era o seu vice, Floriano Peixoto, que vai pegar toda essa herança do Deodoro, mas ele não se rende frente às pressões que existiram, né, movimentos importantes que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Revolta Armada e Federalista, e ele vai reprimir esses movimentos de forma muito contundente, de forma muito dura. Por isso ele recebe a alcunha de Marechal de Ferro, por não se render e simplesmente ser um cara que vai reprimir esse tipo de movimento. Então essa transição de monarquia para república mostra o quê? Uma instabilidade política muito grande, uma necessidade de usar da força, de usar do exército para reprimir esses movimentos. Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai entrar num ponto aqui que é a Constituição brasileira. Voltando aqui, o que a Constituição trouxe para a gente? Federalismo, voto aberto,
coronelismo que a gente vai falar disso aqui. Quer dizer, olha aqui, gente, é a limitação da cidadania. Lembra o que eu falei para vocês atrás. A quem interessa a proclamação da República? Primeiro, aos militares. Em um segundo momento, à elite latifundiária brasileira. Então, eu tenho o quê? Uma república que promove o quê? Uma exclusão social, porque predominou o domínio das oligarquias. Então, por exemplo, estabeleceu na nossa Constituição o seguinte: República Federativa, né, autonomia dos estados, ok. 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ok, né? Voto universal masculino, mas olha só, gente, excluía mulheres, excluía menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Excluía essa classe social aí, ó. O voto era aberto, tá? As eleições eram diretas. O que quer dizer o voto aberto? Porque não existia o sigilo do voto. E eu gosto de trazer para vocês imagens, justamente para fazer algumas reflexões. A primeira dela é pensar que essa aqui é a Constituição promulgada aqui em 1891. Constituição promulgada. É importante que você, candidato, entenda o que é uma Constituição promulgada e o que é uma Constituição outorgada. Constituições promulgadas quer dizer que ela passou por um processo de votação. Uma Constituição outorgada quer dizer que ela foi imposta de cima para baixo. Na nossa história, nós tivemos constituições que foram promulgadas e constituições que foram outorgadas. Por que isso? Isso mostra muito o que? A fragilidade nas nossas instituições democráticas. E eu gosto, de novo, né, de chamar atenção em relação às constituições, porque o Enem, ele adora cobrar constituições dos senhores. Ele adora cobrar as constituições, pedindo para fazer comparações, ou quem era excluído das constituições. A Constituição de 24 votava quem tinha renda. A Constituição de 1891 vai votar quem é alfabetizado, que não pode ser mulher, menor de 21 anos, não pode ser analfabeto, não pode ser mendigo, não pode ser padre, não pode ser soldado. Então ela é uma Constituição também que é excludente. Ela é excludente. Então, chamo a atenção muito em relação à Constituição. Outro ponto que eu vou chamar a atenção, aproveitando aqui, gente, é em relação à construção do imaginário da nossa bandeira. Essa é a bandeira do Império Brasileiro, certo? Essa é a bandeira do Império. Todos devem perfeitamente lembrar, né, da bandeira do Império, né, que tem os brasões aqui das famílias de Orleans e Bragança. Essa é a bandeira, né, da chamada República dos Estados Unidos do Brasil, que durou em 3 dias, que foi um projeto desse senhor aqui, tá? O senhor Rui Barbosa, que inclusive foi um cara que ordena a queima de muitos artigos ligados ao nosso passado de escravidão, né? Ele ordenou, era uma tentativa de apagar a nossa história, ele ordena a queima disso. Essa bandeira é totalmente inspirada nos Estados Unidos e essa nossa bandeira atual. Bom, o que é importante te entender? Talvez você, durante o período da sua infância, você tenha aprendido que verde representa mata, o amarelo representa o ouro, o azul representa o céu. Não, não é bem por aí, né, candidato? O que a gente tem que lembrar em relação a isso aqui, ó? Ó, tá vendo que não mudou em relação à bandeira do Império? Então permanece os brasões da família de Orleans e Bragança e coloca aqui, né, os estados brasileiros aqui, né, escrito aqui no meio Ordem e Progresso, que representa o que esse Ordem e Progresso? Representa o pensamento e o lema positivista. Beleza? Representa o lema positivista. Né, temos aqui uma estrelinha aqui em cima, aqui, né, que à época o único estado, a única capital que estava aqui acima da linha do Equador era o Pará, então temos aqui a estrelinha aqui em cima que representa isso. Ficou mais bonito, professor? Bom, isso depende da sua interpretação. Por exemplo, nesse quadro aqui, né, do Pedro Bueno, né, que ele fala aqui sobre a construção da pátria, vários elementos aqui mostram, né? O que ele idealiza? Ele idealiza, né, um Brasil totalmente novo. Por exemplo, aqui, né, a gente tem essa luz que representa, né, a esperança. Sempre quando a gente vai ver telas e tem essa luz que entra, ela representa sempre o novo. E ao fundo, no escuro, né, aqui no fundo, representa o que? A monarquia. Representa aqui no fundo, olha só, quem está aqui, ó, Tiradentes,
Marechal Deodoro da Fonseca aqui, e sempre crianças aqui ligados à construção, por quê? Pela nova nação que se inicia. Então tem toda uma simbologia que é importante a gente estar traduzindo para vocês, porque nada passa despercebido ao olhar de quem escreve, de quem faz a história. A história é feita pelos vencedores, a história é feita pela interpretação de cada um. Tá? Então, nesse primeiro momento, é importante a gente entender que a nossa Constituição ela vai atender a algumas classes dominantes, a entender algumas classes de poder. Por isso, quando a gente entra aqui no aspecto político, né, quando a gente pensa na política dos governadores, na política do café com leite, aqui no próprio coronelismo, o que a gente tem que ter em consideração? Bom, vamos começar com o coronelismo, que a gente fala, eu gosto muito de tratar da seguinte forma. O coronelismo, gente, ele representa o poder local. Entendam isso. É o poder local. Por que o poder local? Porque o coronel é o cara que vai exercer o controle político em uma determinada região. Gosto de chamar a atenção, por exemplo, quem já leu o Auto da Compadecida, né? Quem já assistiu o próprio filme, né? Que vai mostrar para vocês lá o coronel Antônio Hermílio de Moraes, que é o grande chefe político daquela região, que ele comanda, que ele é o detentor de todo o poder. Então, olha aqui, aqui ele representa o poder local, ele consegue angariar votos, e aí nasce uma outra expressão que a gente fala muito, né, que é o quê? É o chamado curral eleitoral. Esse curral eleitoral, ele depende do poder de influência que o coronel exerce em uma determinada, de uma determinada região. E uma outra expressão, clientelismo, tá, gente? Que é o quê? Que é a troca de favores. Muita atenção nisso. É a troca de favores. Gosta muito o Enem de cobrar esses elementos, essas metáforas políticas. Aqui interessante, essa aqui é as próximas eleições de Cabresto, né? Porque é o chamado voto de Cabresto. Na verdade, ela tem até uma pergunta, uma frase, né? Quem é? É o Zé Burro? Não. Ele respondeu o Zé Besta. Então, o eleitor aqui, ele está sendo conduzido pelo político porque ele já vai votar em quem ele decide. Por isso o voto é aberto. Saca? Por isso que o voto é aberto, porque ele já vai decidindo quem vai ser a pessoa com quem ele vota. A política dos governadores, ela está ligada ao âmbito estadual. Ou seja, é um acordo político, né, que foi estabelecido, iniciado lá pelo presidente Campos Salles, né, esse modelo de política. A partir daqui, a gente tem um acordo político, né, entre os estados e o governo federal, entre o Congresso, entre os próprios coronéis, que é um acordo entre eles, né, ou seja, sempre vai garantir o poder das elites regionais, dos coronéis regionais. E esses coronéis regionais, eles sempre têm que garantir votos para quem? Para aquele ou deputado, ou senador, ou governador. Então é um acordo que vai se perpetuando, que eu tenho um curral eleitoral em determinado lugar, que ele garante votos para eleger um deputado da minha região que eu quero, um senador da minha região que eu quero, e aquele governador. Então é um grande acordo. Professor, existe oposição? Existe revezamento. Vai existir revezamento entre eles, né, dessa oposição que existisse. E por fim, a gente chega aqui no que nós chamamos de quê? De política do café com leite, né? Alguns autores brincam, né? República do café, porque Minas produzia muito café, Sul, Zona da Mata, também produziu muito café. A política do café com leite, gente, sempre entendida, né, como uma alternância do poder entre Minas e São Paulo, mas, por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, também eram outras oligarquias expressivas que estavam aí nesse pleito de poder. Reflitam comigo um pouco, né, sobre se essa política, fica aí essa pergunta, responda aí nos comentários. Essa política do café com leite, ela mudou? Onde que está a concentração de poder presidencial no Brasil nos últimos 25 anos? Responde aí nos comentários, deixa aí sua opinião. Vamos avançar aqui e entrar um pouquinho na questão econômica. Gente, isso aqui também é muito importante, muito interessante. O primeiro ponto da economia, eu vou citar essa medida que foi feita lá pelo Rui Barbosa enquanto ministro da Economia do governo do senhor Deodoro da Fonseca. Ele adota uma política chamada política do encilhamento. Essa política tinha como objetivo
incentivar a questão industrial brasileira, tá? Então, muita atenção. Ele tinha como objetivo incentivar a política industrial brasileira. O problema é que essa política que foi adotada por ele não tinha ali muito critério de como fazer. Ele simplesmente abriu os cofres, né? Abriu literalmente o caixa do Tesouro Brasileiro emprestando dinheiro para as pessoas investirem na indústria, sem muito critério para emprestar esses dinheiros, o que vai gerar emissão monetária, vai gerar uma crise econômica sem precedentes, uma inflação muito grande, especulação financeira, e isso gera o quê? Uma crise econômica dentro do Brasil. O Brasil ele entra ali numa crise econômica muito grande. O que o governo brasileiro vai ter que fazer mais tarde, né? O que o governo, o presidente Campos Salles vai ter que fazer mais tarde? Adotar uma política, na verdade, um empréstimo junto aos ingleses chamado de Funds Loan, que tinha como fundamento fazer empréstimo para tentar diminuir, minimizar o rombo econômico que foi feito com essa política fracassada do encilhamento. Ok? Isso é muito importante. Então, o objetivo era esse. Olha, gastei dinheiro aqui no encilhamento, fiz empréstimos, né, cedi empréstimos para a população, para ela investir na indústria. Muita gente não vai investir na indústria, vai investir em jogos, por exemplo, em cassinos, em apostas de cavalo. E mais tarde o governo ele tem que fazer empréstimo para tentar cobrir o rombo econômico que foi deixado por essa política mal sucedida. Beleza? Tá. Agora, em termos de industrialização, o Brasil ele conseguiu se industrializar? Olha, gente, o Brasil ele se industrializa principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Como que isso afeta aqui? É uma política que a gente chama de política de substituição de importações. Já que havia uma dificuldade muito grande de importar produtos por causa da guerra, então o Brasil ele passa a ter uma necessidade de produzir produtos industrializados aqui, né? E esses capitais eles foram acumulados principalmente lá pelo setor cafeeiro, né? Isso muito concentrado na região sudeste. O Brasil também nesse cenário vai ter uma vinda grande de imigrantes ali no início do século XX. A gente vai ter, por exemplo, a presença de muitos japoneses ali na região de São Paulo, muitos centros urbanos que se formam em São Paulo, a criação e formação dos chamados bairros operários em São Paulo, isso também é muito importante, muito interessante. Brás, Moca, bairro Ipiranga, por exemplo, bairros que se formaram em torno de centros industriais. Isso é um fato interessante. Em Minas Gerais, aqui também na região das Minas Gerais, a gente vai ter também a presença desses polos industriais. Mais tarde a gente vai ter, por exemplo, a Companhia Belgo Mineiro também aqui em Minas, bem muito importante. Agora, galera, quando a gente percebe que as coisas estão ruins, mas elas podem piorar, o governo brasileiro lá no ano de 1906, adota uma política extremamente interessante que foi o chamado Convênio de Taubaté. Vamos lá. Veio o incentivo desde o segundo reinado na produção de café, né, muito grande, né, a produção cafeeira. Porém, o que vai acontecer? Haverá oferta demasiada de produto. Muita oferta de produto, né? E aí, quando você tem muita oferta de produto, o que acontece com o preço? O preço cai. O preço cai e o mercado externo está saturado. E aí o que vai acontecer? O governo brasileiro ele vai ter que agir, o governo ele vai ter que adotar uma política intervencionista. Essa política intervencionista, ela tinha que ser o seguinte, ó, o que não era exportado, o governo arca em comprar esse excedente. Olha que interessante. Então o que não é vendido, o governo ele compra. Para quê? Para diminuir a oferta no mercado, manter o preço estável. Na safra seguinte, o governo vende essa safra que está estocada? Não, porque a prioridade é sempre do quem? Lá do grande produtor. E o que vai acontecer com esse café que está sendo acumulado lá? Os senhores sabem, vai ter que botar fogo. Vai colocar fogo no café para tentar o quê? Diminuir a oferta do café no mercado. Tá? Então, de novo, o governo ele sempre vai socorrer os mais necessitados nesse cenário aqui. É uma política que é adotada, inclusive, até hoje, né? Podem perceber que isso a gente vê hoje, a política atual, em relação ao que o Brasil vivencia no governo
no atual governo e o que o governo norte-americano está fazendo lá. Vocês vivem dizendo que são contra a intervenção do Estado na economia? Sim, mas quando estamos no prejuízo, somos a favor. Né? Muito importante isso aqui, uma reflexão. Aqui eu trouxe uma imagem para entender e mostrar para vocês que o Brasil não produzia somente café. Né? Inclusive, esse gráfico, ele nos mostra a produção café do Brasil até o ano de 1929. Olha só, o Brasil ele nunca teve um grande declínio. A partir de 29, sim, o Brasil ele vai ter um declínio, sobretudo por causa da crise de 1929, e a partir de 1930 nós temos a figura de Getúlio Vargas no poder, ele diversificando a economia brasileira, priorizando principalmente o setor industrial. Mas até então, o café ele é predominante aqui. Assim também como o ciclo da borracha fez muita riqueza e é um ciclo muito importante na história do Brasil. Por que o ciclo da borracha, gente? Porque a gente tem que entender todo de contexto. É um ciclo, né, que vai começar ali no final do século XIX, a partir de 1890, e se estende, né, predominantemente no Brasil até 1910. O que tinha no mundo em 1990? Vamos pensar, e de novo, a gente tem que bater e entender o que acontece no mundo, na Europa, e entender o que acontece aqui. Segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, a gente tem motor a diesel, motor a combustão, bicicleta, esses dois meios de transporte precisam de quê? De pneu, logo borracha. Onde que tinha borracha? Brasil, floresta amazônica. Então a gente tem ali uma expansão muito grande da extração de látex nessa região, né? Região do Pará, região do Amazonas. Muita gente fez riqueza nessa região, por isso eu trouxe o Teatro Amazonas, porque foi um grande surto, né? Essa produção aí incentivou a região, uma urbanização, teve grandes investimentos na região por conta disso aí, que infelizmente entrou em decadência já ali a partir dos anos 1915, né? Inclusive o Brasil adquiriu o Acre através de acordos com a Bolívia, justamente porque a partir de 1903, né, o Tratado de Petrópolis, o Brasil teve que pagar à Bolívia 10 milhões de dólares por causa o governo brasileiro, os senegalistas brasileiros invadindo o território acreano, né, para extração de látex. E aí nós tivemos uma negociação muito grande aí, graças ao Barão do Rio Branco, que vai negociar a aquisição do Acre. Bom, rendendo aqui mais, nós entraríamos aqui no movimento social. Eu vou dividir esse vídeo em dois. Na próxima aula a gente vai falar sobre as questões sociais durante a República Velha, durante o período da chamada República Oligárquica. Pessoal, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e estamos aí sempre, deixa as dúvidas para vocês aí. Valeu, gente, obrigado, até a próxima aula!